Aos irmãos com a paz do Senhor, oramos em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, te dou graça nesta noite, Senhor, pela vida do presbítero Anderson, qual vai ser porta-voz da tua palavra. Usa teu filho, Senhor, que haja salvação nesse lugar. Usa teu filho, Deus, que haja libertação nesse lugar. Usa seu filho, Deus, que a tua voz e a tua presença possa ser real e verdadeiro como tem sido, mas de maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Salve os irmãos na paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios. Glória a Deus. Capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Do versículo 50 a 58. Primeira Coríntios, capítulo 15. Do versículo 50 a 58. Amém? Amém. Está escrito assim: digo-vos, pois, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção tem parte com a corrupção. Eis que vos dou a conhecer o mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, porque num instante, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível se revista com a incorruptibilidade, e que este ser mortal se revista com a imortalidade. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade, e esse corpo mortal tiver revestido a imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Poder sentar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Tirando o nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou que no final haveria a ressurreição, Ele mesmo disse que Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse isso para a irmã de Lázaro. Temos dois personagens bíblicos e escritores que escreveram sobre a ressurreição. Lá no Velho Testamento nós temos a figura de Daniel, a qual Deus deu a ele a seguinte compreensão do que aconteceria no final dos tempos: haveria a ressurreição para os justos e para os injustos. Aqueles que, sendo considerados justos pelo Senhor, ressuscitariam para a honra e a glória eterna. E aqueles que são injustos ressuscitarão para a vergonha, desprezo e juízo eternos. Mas a palavra de hoje é a ressurreição de nós, os que são salvos, os que são justos, os que estão buscando contato com os céus todos os dias da sua vida. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo ele esclarece muito bem como que vai ser a ressurreição. No versículo 50, Paulo ele deixa bem claro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não entra. Carne e sangue não conseguem entrar.
Então, como que eu faço para conseguir ser ressuscitado quando a trombeta tocar? Carne e sangue não pode arar. O que significa? Nós, com o nosso braço da carne, a gente não consegue estar eleito para a ressurreição. Você, com sua força, com seu intelecto, toda a sua capacidade humana, não vai conseguir estar no rol daquela lista daqueles que vão subir. Então, como é que eu vou conseguir subir? Paulo vai dizer que nós temos o penhor em nós. O que é o penhor da salvação? O que é a garantia da salvação? O que é a garantia da ressurreição quando a trombeta tocar? Paulo vai dizer que a todos nós, a igreja, entregue esse penhor, essa garantia. Se a gente for pensar o que é o penhor, se eu estou sem dinheiro, eu vou lá na Caixa Econômica, eu pego a minha aliança, entrego lá na Caixa Econômica e penhoro a minha aliança e pego o dinheiro. Qual é a garantia que eu vou pagar? A aliança. E se eu não pagar, a Caixa Econômica fica com a minha joia. Então, se o penhor da salvação estar conosco, ele é a garantia que seremos arrebatados. Aí Paulo ele faz um fechamento muito lindo e explica quem é o penhor da salvação. Ele fala que é o Espírito Santo. É Ele é a garantia que nós não estaremos mais no pó da terra quando a trombeta tocar. É Ele. Paulo fala no versículo 50 que a carne e o sangue não pode herdar. Então, para que eu consiga subir, eu preciso estar em plena sintonia e comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso estar. O problema não é a questão de eu estar. O problema é como que Ele está comigo. Porque eu dizer que eu estou em comunhão com o Espírito Santo é a coisa mais fácil. Eu posso dizer qualquer coisa. Eu posso afirmar qualquer coisa. O Espírito precisa estar em comunhão comigo e eu com Ele. Quando isso acontece, e aquele que serve a Cristo morre, parte desse mundo, as pessoas choram, as pessoas se lamentam, mas Paulo vai dizer que não é para a gente tristeza profunda quando um salvo morre, porque sabendo que ele irá ressuscitar no toque da trombeta. A trombeta soará, a trombeta vai soar, a trombeta vai tocar. Isso é realidade, isso não é conto da carochinha, isso não é história da sua avó. A trombeta vai soar. Vai soar. Aconteceu um fato muito interessante lá no quartel. Era o pessoal novo, e aí deram um toque lá de um comandante que estava chegando. E aí os meninos que estavam entrando em forma, eles fizeram tudo desorganizado, eles não sabiam que toque era aquele. Mas a gente que era da antiga Juruna, a gente já se enquadrou, já formou, já estava tudo certo. Aí vieram falar, não ensinaram esse toque para eles não, de corneta não? Aí sabe o que foi falado? A explicação foi ensinado, mas eles não procuraram estudar esse toque. Esse foi o único toque que eles deixaram de treinar, e por isso agora eles vão ser punidos. Eles fizeram muita flexão, porque eles não atentaram no toque. Tocou, mas eles não o perceberam. Conseguiu entender? Só vai ouvir o toque quem tiver afinado com os céus. Só vai ouvir o toque quem tiver em sintonia com os céus. Se o seu diapasão tiver de acordo com o diapasão dos céus, tu vai ouvir o toque.
desse jeito. E se não tiver, você vai ver somente uma coisa: as pessoas sumirem. Irmão, vai ser um dia de corre-corre, irmão. Vai ser um dia de corre-corre. Como que vai ter crente correndo para a igreja? Crente turista, crente sem compromisso, crente que nunca está junto, crente que sempre diz não para quando é convocado para fazer a obra do Senhor. Irmão, que desespero que vai ser! Que desespero! Senhor, agora eu quero fazer, agora eu quero estar no evangelismo, agora eu quero estar junto, agora eu quero cantar, agora eu quero estar no ensaio, agora eu quero orar, mas será tarde. Será tarde. Será tarde. Mas isso não é mais pregado. Não é. Mas Deus vai falar na noite desse dia. Então, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Devemos viver uma vida voltada para o Espírito, para desenvolver o contato com os céus, no sobrenatural. Nós vivemos numa geração que os crentes vivem nessa terra como se fosse ficar sempre nessa terra. Não é pecado você ter um carro, não é pecado, não é. Não é pecado você ter uma casa boa, não é. Não é pecado você ter um emprego bom, você se mudar de estado, você melhorar de vida. Entenda, não é errado, não é pecado, não há nada mal nisso. O grande problema é que quando todas essas coisas tomem e assumem o lugar que é dele. Esse é o problema. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Não somos daqui. A gente está aqui de passagem. Nem a corrupção pode herdar com a incorruptibilidade. Então, o que é incorruptível não se mistura com o que é corruptível. Resumo: não herdará na cidade nada que a contamine. Isso não foi eu que falei, foi João que escreveu, porque ele ouviu e ele escreveu. A cidade é santa, a cidade está pronta. Irmão, a cidade está pronta, está preparada. Jerusalém está pronta. Então o grande problema não é ela estar pronta, eu tenho que estar preparado. O Senhor Jesus já fez a parte dele. Sacrifício no Calvário, subiu. Ele falou, ele avisou para nós que ele iria para lá e ele ia preparar o lugar. Está pronto. Está pronto. Está pronto, está pronto, está pronto. Está pronto, está pronto. Está pronto. Ruas de ouro, mar de cristal. Está pronto. Vira para o seu irmão e pergunta: e você está pronto? Irmão. Meu Deus. Versículo 51. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Paulo, o homem mais inteligente que eu vejo, filósofo, homem à frente do seu tempo, capacidade, visão. Ele fala que olha só que lindo.
eis que vos dou a conhecer o mistério. Versículo 51. Que mistério é esse? De Daniel. O que Deus falou lá com Daniel? Daniel, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para juízo eterno. Mas Deus não explicou a fundo para Daniel como que essas coisas iriam acontecer. Então isso era um grande mistério. Aí Deus vai falar para Daniel, curioso para saber, Daniel, já soube demais, sela este livro até o tempo do fim. Deus dá o rolo para João, mas não vai a fundo acerca da ressurreição. João escreve Apocalipse. Aí Deus pega esse homem, apóstolo Paulo, o homem que foi há 14 anos, ele mesmo fala, ele foi levado ao 7º céu. E lá ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito aos homens falarem, mas ele, pela graça de Deus, ele dividiu isso que ele aprendeu lá contigo, comigo, conosco na noite desse dia. Ele dividiu com a gente como que vai acontecer. Ele fala: eu vos dou a conhecer o mistério, nem todos morreremos, nem todos morreremos. O arrebatamento é isso, nem todos morreremos. Imagina você não passar pelo processo da morte, você não saber o que vem a ser a morte, você sentiu o mesmo gostinho que Enoque sentiu, o mesmo gostinho que Elias sentiu. Acabou. Às vezes a gente olha para tantas coisas que se levantam, tantas lutas, tantas afrontas, é muita coisa que vem, para tentar te parar, mas você precisa entender que vale a pena ser fiel, vale a pena você estar no caminho, vale a pena, porque depois que a trombeta tocar, acabou o sofrimento. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, toda. Acabou. Maravilha, aleluia, glória a Deus. Acabou. E quanto tempo falta para isso, presbiterantes? Falta pouquíssimo tempo. Se você for a Jerusalém, já estão tentando armar para construir o 3º templo. Teve o 1º templo, foi destruído. Teve o 2º, foi destruído. Estão tentando construir já o 3º templo. Já formaram o novo sinédrio, porque quem vai conclamar aquele que aparecia como Cristo ou não é quem? É o sinédrio. Não foi o sinédrio que verificou se Jesus era o Cristo? O sinédrio já está lá, já formularam o sinédrio, já tem projeto do templo, do 3º templo, onde Cristo se assentar. Então Paulo vai dizer que aquele que agora o detém será retirado, então o iníquo virá. Quem que detém o iníquo? Quem que detém que o anticristo venha se manifestar? É o Espírito Santo. Enquanto ele estiver na terra, o Espírito Santo, o espírito do erro, da operação do erro, do anticristo, não consegue atuar de forma plena. Mas aquele que agora o detém, quem? O Espírito Santo, ele será retirado. Quando a trombeta tocar, o Espírito Santo vai subir. Entende por que você tem que estar assim com o Espírito Santo? Porque aquele que agora o detém irá subir para o anticristo atuar. E aí, quando o Espírito do Senhor ele subir,
Ele vai levar consigo Vamos ser batizados pela palavra. quem estiver com ele no coração. Aí vai subir junto. Subir. A eternidade, ela é uma semente. Entenda. Quando você levanta a mão para Cristo, a eternidade, ela é uma pequena semente colocada dentro do seu coração. Lá dentro da terra que é o seu coração. Quando a trombeta tocar, essa semente irá eclodir e o seu corpo será transformado. E como esse corpo, ele é sobrenatural, ele é semelhante ao corpo que Cristo ressuscitou, ele é sobrenatural, ele não é daqui, ele não pode mais ficar aqui, ele vai embora. Ele vai para lá, ele é de lá, ele vai para lá. Vai para lá, vai embora. 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 O Espírito Santo de Deus. Glória. Nem todos morreremos. Mas ele afirma, mas todos seremos transformados. Quem estiver vivo e for arrebatado, e quem tiver morrido em Cristo vai ser transformado. Paulo vai dizer em outro texto, de forma alguma precederemos aos que dormem. Então aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Embora. Embora. Com o Senhor. Embora. 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 Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Uma vez marcado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, uma vez que você é selado por Ele, está garantido. Você vai. Uma vez, teve um feiticeiro que foi a um cemitério. Isso aconteceu. Ele precisava de um crânio de uma mulher para fazer um trabalho de bruxaria. E ele foi a determinada sepultura para tentar mexer naquele crânio. A entidade se materializou para ele e falou assim: não toca nisso aí. Não toca nisso daí. Você pode tocar todos os outros ao redor, mas essa sepultura você não pode tocar. E ali aquele feiticeiro perguntou: por que eu não posso tocar no crânio dessa mulher que tinha foto na lápide? Porque ela está selada para aquele dia. O crânio dela está selado para aquele dia. Conseguiu entender? Conseguiu entender? O inferno crê mais do que a gente. Os demônios creem mais do que a gente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Versículo 52. No instante, no abrir e fechar de olhos. Piscou, aconteceu. Por que ele fala que no instante? Não vai dar tempo de você se arrepender. Não vai dar tempo de voltar atrás. Não vai. Aleluia! Vai ser num instante. Quem tiver pronto vai. Quem não tiver pronto fica. E para quem ficar vai ser terrível, porque o Espírito Santo, que é o penhor da salvação, vai embora. Se o Consolador vai embora, quem vai consolar os que ficaram? Glória a Deus. Aleluia! Num instante, no abrir
e fechar de olhos. Não vai ter tempo, irmão, não vai ter. O que é muito comum do crente da nossa geração é passar 29 dias do mês vacilando, errando, andando em outros caminhos, fazendo coisas escondidas do ministério, do pastor, da igreja. Irmão, vou falar, nem que nunca mais me dê para pregar, vou falar. E o crente, ele vai vivendo da forma como ele quer, e quando vai chegando perto da ceia, opa, agora eu vou me consertar, eu vou à frente. Aí passou a Santa Ceia e começa a embalar tudo de novo e tudo escondido. Irmão, o Senhor está te vendo. O Senhor está me vendo. Deus vai dizer na sua palavra. Acaso eu que criei um olho não vejo? Eu que criei um ouvido não ouço? Só que nesse dia aqui não vai dar para aproveitar desse esquema. Não vai ser muito rápido. Muito rápido. Vou embora. Vou embora. Glória a Deus, graças a Deus. Aí Paulo vai dizer que nesse dia a morte será vencida. Ele fala: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Por isso que você tem que fugir do pecado, por mais difícil que seja, você tem que fugir do pecado. Você tem que fugir. Se você não fugir do pecado, você vai ficar. Eu vou ficar. Temos que fugir. Foge da aparência do mal. Foge, você tem que correr como José. Você tem que correr mesmo. Foge da aparência do mal. Foge. Naquele dia, a morte e seu aguilhão será derrotado. É como se o aguilhão fosse o ferrão do escorpião e o veneno fosse o pecado. Deus vai neutralizar ambos. Acabou. A morte não terá mais poder sobre a igreja. Que lindo. Paulo dá o conselho para que nós estejamos aptos a esse momento. Aí ele fala assim: amados irmãos, em conclusão, portanto, o que vocês têm que fazer? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Para eu estar pronto para esse dia, eu tenho que estar firme e constante. Acega essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não precisou de grito. Não precisou, irmão, de escândalo dentro da igreja. Palavra pregoada, irmão. Que palavra, irmãos, né? Palavra que vai em contra o pecador, vai em contra a pessoa que está errada, irmãos. Que palavra, irmãos.